Ora, então, como eu estava falando para vocês, esse quinhentismo se desenvolveu no meio de um contexto bastante conturbado, né? Bastante violento, na verdade, um contexto quase predatório, né, gente, para falar a verdade para vocês. Então, e esse quinhentismo, ele não é, nós não podemos, até por tudo isso, nós não podemos, ele não é considerado, a produção dessa época não é considerada uma literatura brasileira. Na verdade, não é considerada nenhuma forma de literatura esteticamente falando, tá? Por exemplo, as cartas, né, a literatura epistolar ou os textos de informação, eles não tinham como objetivo maior a questão da literatura, a obra estética. Eles foram registros, né? Então, coloquei aqui para vocês esse contexto, né? Na verdade, o que acontece, que eu estava comentando com vocês, quando o europeu chegou aqui, no primeiro contato que eles tiveram com os índios, eles tentaram primeiro cristianizá-los, né? A tentativa é de domesticar mesmo, torná-los cristãos, domesticar, e eles tentaram a escravidão indígena. Eles tentaram, não, eles escravizaram muitos índios, né? O que acontece é que eles morriam muito e eles lutavam. E, na verdade, o que se falava, que era dito nas escolas, é que a escravidão. Olha o absurdo, que a escravidão indígena não tinha tido um sucesso porque o índio brasileiro era preguiçoso, ele não era acostumado ao trabalho na lavoura, no plantio. Meu, que absurdo, né? Na verdade, eles tinham uma vida totalmente diferente. Eles foram dizimados pelo contato do homem europeu, conheceram doenças às quais eles não tinham qualquer resistência, e eles não foram escravos na própria terra. Na verdade, eles foram bastante valentes, então eles não conseguiram, os europeus não conseguiam muito desses índios. E eles foram dizimados, né? E aí veio a escravidão negra, né? A escravidão dos africanos, foi introduzido o africano no Brasil. E foi nesse contexto que chegam aqui também os jesuítas. Os jesuítas, a companhia jesuíta, né? Eles eram é, padres, vamos dizer assim, eram padres mesmo, a companhia jesuíta católica, que vinham, eles tinham a missão de educar, de cristianizar, eles são conhecidos como os maiores educadores, disciplinadores, fundadores do colégio, que é o primeiro colégio, né, jesuíta no Brasil, mas, então eles vieram para ajudar nesse contato com os indígenas, nesse contato da Europa com o Brasil. Eles exerceram um papel muito importante nessa colonização, mas eles exerceram um papel muito importante também, não só para os europeus, mas para o povo brasileiro também, para os indígenas, porque eles combatiam a escravidão, né? Então, eles, indígena e negra também, mas eles conviveram mais com a escravidão indígena da época que eles chegaram. Então, nós temos nesse momento, então, esses elementos no contexto histórico fazendo parte aí da colônia, do Brasil colônia. Que mais? A imprensa já havia sido inventada na Europa, mas no Brasil colônia ela é proibida. Então, aqui nós não tínhamos imprensa e nós vamos demorar bastante para ter imprensa, tá? A questão da escrita era proibida aqui na colônia, obviamente, né? Professora, a imprensa que você fala é a impressão, né? A impressão, isso. A gente chama de imprensa, mas você tem razão, é a impressão dos livros, tá? Na verdade, a prensa, né? Então,
já existia na Europa, lá no Renascimento, que nós estamos aqui no Renascimento, mas viveram do outro lado do mundo, né? Então, ela existia, mas ela foi proibida aqui. E quando a gente fala da imprensa proibida aqui na colônia, meninas, na verdade já é a imprensa mesmo, porque a quem a gente se refere? Jornais, né? Os periódicos da época, qualquer tipo de impressão, como folhetos, avisos, qualquer tipo de impressão era proibido. Por quê? Porque é fácil você articular ideias, né? Através das impressões. Então, do material impresso. Então, foi proibidíssimo isso, tá? Então, nós viemos aqui para a literatura de informação. A literatura de informação ou a literatura epistolar. Como eu disse para vocês, ela não tem um cunho artístico, um cunho estético, ela vem mesmo, essa literatura é composta por textos que foram produzidos com a intenção de informar a metrópole sobre a colônia, passar informações, tá? Era composto por cartas. Nessa literatura, nesse período, nós destacamos, na verdade, a carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da caravana que veio com Pedro Álvares Cabral, né? O Pedro Álvares Cabral veio com a esquadra dele, né? Com os navios, as pessoas que compunham a comitiva aí de Pedro Álvares Cabral. Nessa comitiva estava Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão. Eles tinham o hábito de trazer esse escrivão. O escrivão era mesmo encarregado de anotar, de registrar tudo o que acontecia nas viagens. E Pero Vaz fez, na verdade, a carta, né, que recebeu o nome de o Registro de Nascimento do Brasil. Tá? Então, ele vai fazer essa primeira carta, ele conta, ele mostra, ele descreve, ele fala da terra, ele fala da beleza da terra, ele fala de como se deu o encontro desse povo europeu com os índios que viviam aqui. Ele descreve alguns traços alguns traços físicos desses índios, ele fala da vestimenta. Então, ele apresenta ao rei de Portugal o que ele está vendo aqui no Brasil. Então, essa carta é tida mesmo como o registro de nascimento do Brasil, tá? Pero Vaz de Caminha, vejam vocês, ele viveu de 1450 a 1500. Ele escreveu essa carta em 1500, acho que foi 1º de maio, essa carta datada de 1º de maio de 1500, e ele morreu em dezembro do mesmo ano. Numa outra comitiva, numa outra coisa, ele foi combater os muçulmanos e morreu com 50 anos, tá? Essa é a versão mais aceita, o que se diz, né, dentro do desconhecido aí das distâncias. Então, na verdade, essa carta, que é tida como o registro de nascimento do Brasil, né, é a carta do achamento do Brasil. E eu confesso para vocês que ela é longa, tá? Mas eu trouxe para vocês alguns trechos. Eu acho importante a leitura de alguns trechos, embora possa ficar um pouquinho... espero que não, né? Mas talvez fique um pouquinho cansativo para vocês, mas eu acho importante nós entendermos, vocês entenderem o que foi essa carta. Não sei se se vocês tiveram a oportunidade de lê-la, de ler alguns trechos já. Não peguei inteira, tá? Vou ler alguns trechos. Posso ler para vocês? Vou lá. Posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova.
Ele já começa na segunda linha chamando o Brasil de vossa terra, a terra da Alteza, tá? Que hora nesta navegação se achou? Não deixarei também de dar disso minha conta à vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda bem, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Então, ele está falando, ele se dirige ao rei, e está falando que vai apresentar ao rei a terra dele. Vossa Alteza, eu trago a vossa terra. Já começou daí. E aí ele fala, olha, para que o texto não fique nem muito formoso, nem muito feio, pulando estilos, eu vou me preocupar em mostrar para o senhor exatamente o que eu vejo, o que está acontecendo, o que aconteceu aqui, tá? Aí ele escreve, aí ele chega nesse trecho. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo, até que terça-feira das oitavas da Páscoa, que foram 21 dias de abril, 21 de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asa. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Nesse dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Primeira vez, desculpem, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao Monte Alto, e o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra, terra de Veracruz. Então, eles chegaram numa terra, na terra de chão firme, né? Então, eles estavam lá no dia 21, mais tarde eles começaram a ver pássaros, ver a vegetação, aí eles chegaram à terra. E colocaram o nome no monte, Monte Pascoal, e chamaram a terra de Veracruz. Aí ele descreve mais um trecho dessa terra, como eles desceram. E aí, esse trecho que eu coloquei para vocês é o momento em que, depois de ficarem nas naus, né, alguns dias, eles vão se deparar com os índios. Então, vejam como ele descreve os índios, tá? Essa sequência tá faltando parágrafos, tá, gente? A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Então, está falando dos índios, né? Que eles andavam nus. Bom, ambos traziam, olha como eles vão descrever, ele vai descrever todo, né? O povo. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como um roque de xadrez, ali encaixado, de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corridios e andam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura, e raspados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para trás, uma espécie de cabeleira de pernas de aves amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena e pena,
com uma confeição branda como cera, mas não o era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para levantar. Ele começa a descrever, ele fala dos índios, como eles eram, os adornos, o uso do cocar, né? Aí, num trecho mais para frente, eles desceram do navio, né? Dos navios, têm contato com os índios, e aqui ele fala do momento da missa, né? Eles rezam a primeira missa, acabada a missa, então, para vocês verem como é longa, ele vai contando tudo, né? Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos, lançados por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou de nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Ok. Depois da missa, né? Eles eles fazem o sinal da cruz. Na verdade, eles vão levantar um cruzeiro aí, e aí fica claro, o padre, quem está rezando a missa, né, fala que é importante que o achamento desta terra, que é o Brasil, né, não é mais do que um ato de obediência dos europeus à devoção. Então, nós, enquanto padres, nós, enquanto cristãos, só estamos aqui na terra alheia, só vamos tomar conta da terra alheia, só vamos retirar as riquezas dessa terra, que não é nossa, mas nós vamos dar para o nosso rei, porque nós estamos sendo obedientes à nossa devoção a Cristo. É importante dominarmos essa terra e ensinarmos o cristianismo aos índiozinhos que aqui estão, para que eles se tornem também filhos de Deus. Oh, que pessoas boas, não? Até me arrepia tanta benevolência. Então é isso, tá? E aí no finalzinho, então ele está descrevendo, essa carta, gente, ele descreve tudo. Ele descreve um diálogo que eles têm com os índios, porque em uma determinada noite os índios vão até o barco onde eles estão, trocam presentes, né? É aí que esses índios falam que tem ouro na terra. Então, esta terra, Senhor, me parece que de ponta a ponta, que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de quem nos deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, brancas, a terra por cima toda chã, e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é toda a praia parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão, nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achamos como os de lá. Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Salvar esta gente, certo? E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, bastaria.
quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. De novo. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi, e se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vos tudo dizer me fez assim por pô-lo miúdo, por escrever em detalhes, tá? Então, nessa carta, a gente percebe, vocês veem que ela não tem uma questão de estilo, né? O estilo estético ou coisas, não. Ela veio, ela é escrita para contar para o rei tudo o que aqui existia e que riquezas ele poderia aproveitar daqui, tá? Então, da literatura de informação, dos textos informativos, nós temos cartas desse gênero, essa é a principal e é a primeira, e temos muitas crônicas de viajantes, gente que passava por aqui e registrava as belezas da terra. Aí nós temos ainda nesse período, né, junto, ela é junto, a literatura de informação se formou junto com a literatura de catequese. Literatura de catequese é a literatura com o objetivo de catequizar os índios. Então, eles vieram mesmo, muitos vinham com um propósito, né? Eles achavam que sim, que eles tinham que salvar esse povo. E quem vai exercer esse papel da literatura de catequese aqui, no caso, são os jesuítas. Então, a literatura de catequese são os textos religiosos, os poemas produzidos pelos jesuítas. Os que vão se destacar nessa época, os jesuítas que se destacam, é o padre José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, né? Eles são os maiores representantes desse período. Mas quem escreve, quem alça um voo aí com uma questão maior aí de criatividade, quem vai arriscar a literatura mesmo, alguns textos que vão sair da informação, é o padre José de Anchieta, né? O padre José de Anchieta foi um homem muito, muito sábio, ele foi um verdadeiro linguista, né? Então, ele tem poemas, na verdade, ele tem mais de 300 poemas feitos para a Virgem Maria. Ele escrevia poemas, muitos na areia, né? Alguns não foram registrados. Obviamente, os outros, né? Existem registros dos outros, né? E ele fazia poemas para a Virgem Maria, muitos, muitos, para a pureza, a fé que ele tinha nela. Além dos poemas, ele tinha tratados, né? Ele tinha textos religiosos e ele organizou a gramática, gente. O padre José de Anchieta foi o primeiro a conseguir organizar a gramática de uma língua, da língua indígena, tá? Oi, Guilherme, tudo bom? Então, ele conseguiu organizar essa gramática. Ele é a primeira gramática da língua brasileira. Olha que mágico, né? Mas da língua brasileira que eu digo para vocês, desculpem, eu errei, da língua indígena. Ele consegue fazer uma estrutura desses registros. Ele realmente era muito inteligente. E além desses poemas, né, e desse estudo, dessa contribuição que ele trouxe para a questão linguística, ele trabalhava o teatro como forma de ensinar os índios. Então, a linguagem era um entrave entre eles, né? O idioma. Eles falavam português e os índios, a maioria deles falava tupi-guarani, né? Mas o idioma deles. Então, existia primeiro esse entrave do idioma. E aí, para ele tentar fazer com que os índios conseguissem captar o conceito de céu, inferno, pecado, glória, né? Os conceitos cristãos,
ele construía alegorias, então ele usava o teatro para isso, e com isso ele escreveu algumas peças. Então ele teve uma contribuição bastante grande aqui na nossa cultura. Vejam bem, mas então aqui, quando José de Anchieta faz tudo isso, ele escreve aqui em solo brasileiro os poemas, né, para a Virgem Maria, ele se dedica, ele escreve essas peças teatrais, né, os textos, se dedica à dramaturgia, muito simples, né, gente, para construir a alegoria para os indígenas. Isso não é literatura brasileira? Não, 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 não. Primeiro, porque ainda não tem uma cultura do nosso povo formada, não existe uma característica aí, né? Existe uma luta, existe um período de domínio, de dominação, de solapar a cultura do outro, mas ainda não existe a nossa cultura, ela não está formada, nós ainda tanto que existe até o obstáculo da língua ali, o português europeu chegando e entrando em contato com a língua dos índios e daqui a pouco vai entrar em contato com a língua dos africanos escravizados que vão chegar. Então, nós não temos isso. Segundo, esses textos não foram produzidos por brasileiros. Nós não tínhamos uma cultura e ainda não existiam os que aqui nasciam e viviam e que produziam essa literatura. E o que nós não podemos esquecer, que é muito importante, a literatura, assim como toda manifestação artística de um povo, ela traz marcas, ela traz uma visão, ela traz a visão de um mundo, ela traz a visão de um tempo, ela traz a visão individual sobre um contexto maior, ou ela traduz esse contexto maior, né? A arte, vou me ater à literatura, ela é a tradução de um momento. Ela não nasce do nada, ela não é desconectada. Então, para que haja uma literatura brasileira, é preciso que haja um contexto, que haja alguém que viva esse tempo, que seja fruto de um tempo, que entre em contato com ideias, que troque essas ideias, né? Que haja uma interação, que haja uma vida ali, para que haja produção de uma literatura. Oiê! Então quer dizer que, no caso, só vai ter uma literatura brasileira depois do fim da escravidão? Olha, sabe quando é considerada literatura brasileira? Alguns consideram no finalzinho do arcadismo, ainda existia a escravidão, tá? Porque a escravidão, ela vai até 1888, né? Olha, muito tempo, né, gente? 1888, final do século XIX, não é isso? Proclamação da República foi em 1889, a independência em 1822 e a abolição em 1888. A literatura brasileira acontece no finalzinho, no arcadismo. Alguns consideram só a partir do romantismo e alguns consideram no arcadismo. Por quê? Porque no barroco, quem está produzindo aqui também são os portugueses, que é o próximo período que nós vamos estudar. São os portugueses que vieram para cá, são os filhos de portugueses. Ainda não existe um convívio, né? Não existe uma genuinidade, é isso aí, da literatura. No arcadismo, o que nós vamos ter? O arcadismo vai ser na época da Inconfidência Mineira. Foi a Magê que falou comigo? Foi, Fui né? eu. É. Então, Magê, no arcadismo, no século XVIII, nós vamos ter a Inconfidência Mineira e nós vamos ter os primeiros jovens que participam do movimento da Inconfidência Mineira e, ao mesmo tempo, são os intelectuais, os que produzem a literatura. Então, alguns já consideram essa produção deles como literatura brasileira, porque já traz aquele traço da independência, do nacionalismo, né? E outros ainda não. Outros dizem que não, porque eles eram
Alguns eram filhos de europeus, eram nascidos aqui, mas não tiveram uma educação aqui, e alguns consideram a literatura como sendo brasileira a partir do romantismo, tá? Mas, na verdade, ela não está atrelada, a literatura brasileira, respondendo a sua pergunta, não está atrelada ao fim da escravidão. Está atrelada à nossa independência intelectual. Tentativa de independência intelectual, né? Porque até hoje a gente gosta das Doreia de Disney, né? Então, não sei, a gente não tem uma independência, uma grande independência, mas assim, é aquela literatura que é feita pelo povo brasileiro, num contexto brasileiro, aqueles que vivem esse momento. Isso aí nós vamos ter lá no final do século XVIII. Tá? Entendi. Obrigada. Imagina. Mas é muito importante a sua pergunta, porque essa trajetória, né, do povo negro, da cultura negra, da relação dos negros, ela vai ser bem intrínseca, obviamente, ao desenvolvimento da nossa literatura, né? Tanto os que vão escrever por uma liberdade, pelo fim da escravidão, em outros momentos nós vamos ter autores que falam desse povo quando ele já está depois dessa abolição. Então, vai atrelar e essa história vai fazer parte, sim, do contexto da nossa literatura. Mas a literatura brasileira é a partir do momento que nós temos os nascidos no Brasil, os brasileiros fazendo a literatura sobre o Brasil. E isso, olha, só lá 2 séculos depois, quase, disso aqui, tá? Aí nós temos, então não era a literatura brasileira ainda. O José Anchieta, como eu contei para vocês, ele era poeta, ele foi gramático. Isso aqui, para mim, é fantástico. Olha, ele escreveu aqui a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Fala sério, ele consegue estruturar, gente, ele organiza linguisticamente a língua que fala na costa do Brasil. Qual que era? A língua dos portugueses, misturada com a língua dos indígenas, e já acredito que aqui, ó, já com os elementos trazidos, os elementos linguísticos da África, tá? Ele conseguiu organizar, que era o que se falava, e ele consegue estruturar como se fosse uma gramática, como nós temos a gramática hoje, ele conseguiu entender isso. Então, ele foi um grande intelectual, ele se destacou mesmo. Na verdade, é importante aqui também nós colocarmos que houve, acho que vocês já ouviram falar da expulsão dos jesuítas no Brasil, né? Então, os jesuítas foram expulsos do Brasil por volta de 1758. Então, olha, não aqui na época, né? O José de Anchieta não viu essa expulsão, tá vendo? Isso aqui foi mais para frente. O que aconteceu? O Marquês de Pombal tomou o poder. Ele tomou, não, houve um dos reis que se afastou do poder, ficou doente, e o Marquês de Pombal, assumiu o poder em Portugal, e ele era um absolutista. Ele, nossa, é conhecido na história como uma época de terror, chama-se a época de terror de Pombal, né? Porque ele foi um terrorista mesmo, ele perseguiu os cristãos novos em Portugal, né? Os judeus, perseguia quem ele achava que era contra as ideias dele. Ele foi muito ditador e ele começou a perseguir os jesuítas. Os jesuítas, não existia a Companhia de Jesus só no Brasil, ela estava por várias colônias, inclusive por colônias de Portugal, espanholas e portuguesas. E aí
esses jesuítas, na verdade, eles vieram mesmo com a intenção, eles acreditavam na fé, eles vieram com a intenção de espalhar essa fé, eles cristianizavam os índios, eles entravam em contato com eles, eles fundavam as missões, né, indígenas, e ali eles conviviam com esse povo, e eles começaram também a pregar contra a escravidão, tanto a escravidão negra quanto a escravidão dos índios. Eles pregavam, eles acabaram se indispondo com, obviamente, com a aristocracia que estava aqui na colônia e que estava também em outras colônias de Portugal. E eles foram banidos, a Companhia de Jesus foi banida de todas as terras portuguesas. E eles foram presos, foram torturados, foram mortos, né? E aqui se deu, a gente fala, os jesuítas foram expulsos por Marquês de Pombal, mas eles foram detonados, assim, foram porque, na verdade, eles começaram a pregar contra essa tirania, né? Entre outras coisas. Eles eram contra, eles pregavam a liberdade, eles falavam da exploração da metrópole em cima dos colonos. Ao mesmo tempo, eles começavam a denunciar que a escravidão era contra os princípios da religião, do cristianismo, qualquer forma de escravidão era proibida, falava da igualdade entre os homens, ou seja, no primeiro momento, Portugal, né, eles mandavam os jesuítas, manda o povo rezar lá, vamos. Eles vieram com eles foram mandados, mas é como se a coroa, a metrópole, tivesse usado como uma capa. A nossa missão é cristianizar, é levar a fé cristã até outros mundos. Só que os jesuítas fizeram isso, né? Eles vinham e realmente pregavam isso, independentemente do valor da religião ou não, eles acreditavam nisso e eles começaram a falar mesmo que estava errado. E aí eles foram perseguidíssimos, como arruaceiros, como quem pregava a desordem, a desorganização, como inimigos da coroa, enfim. Foram banidos e a Companhia de Jesus ficou longe das terras de Portugal, em todos os lugares, por 41 anos. Tá? Depois ela volta no século, acho que mais para o século, final do século, acho que já no século XVIII. Até hoje, os jesuítas são tidos aqui no Brasil como os grandes educadores, como aqueles que trouxeram, né, os princípios da educação, da pedagogia. Existem os colégios jesuítas, disciplinadores, até hoje no Brasil, e acho que em alguns países de língua espanhola também. Tá? É uma companhia muito respeitada, mas aqui eles fizeram parte da literatura de catequese aqui no Brasil, na época do Brasil Colônia. Até aqui tudo bem, gente? Então, tudo. Eu só tô achando que é o ó esse negócio deles serem considerados legais, porque, querendo ou não, eles tiraram toda a cultura. Eu não vou ficar pano para jesuíta, não. Achei o ó eles, não gostei. Na verdade, deixa eu te falar por que eles são considerados em termos de educação, como é que eu vou te falar? O colégio deles também era para rico, tá? Vamos combinar, o colégio jesuíta. Em termos de princípios da educação, e no momento, naquela época que eles foram expulsos do Brasil, das colônias, é porque eles realmente lutavam contra qualquer tipo de escravidão e denunciavam os abusos da coroa. Então, na verdade, por que eles tiveram uma força? Porque eles tiveram, sim, uma ideologia política. Eles tiveram ideais, eles defenderam alguns ideais em favor dos desfavorecidos. Tá? Então, é por isso que eles têm um respaldo aí na história.
Eles condenavam a escravidão, todas as formas de escravidão. E eles começaram a falar. Por isso eles foram perseguidos. Deu para entender? Sim, entendi. Mas depois de quanto tempo, né? Depois de catequizar quantos indígenas?